Dentro da filosofia da ciência, o Descartes é destaque, é estrela. Resumo da biografia dele, aquilo que ele, da sua própria vida, nós podemos dizer que, primeiramente, é um pensador francês, nascido no ano de 1596. Então, Descartes foi esse pensador que, ao mesmo tempo, foi filósofo, físico e também matemático, ou seja, abrangeu grande parte do conhecimento. Com essa famosa frase penso, logo existo, ele inaugura uma forma de pensar totalmente racional. A experiência de qualquer indivíduo, de qualquer ser humano, ela fica em segundo lugar e a experiência racional, aquilo que nós pensamos e aquilo que nós tiramos como conclusão a partir da nossa razão é o mais importante. As nossas experiências não são tão importantes em relação ao nosso pensamento. Então a sua preocupação vai ser buscar um conhecimento claro, que não tenha nenhuma dúvida. Os conhecimentos mais fora de qualquer impedimento que não leve ao conhecimento verdadeiro. Então ele quer um conhecimento claro. Assim como a ciência é clara, com métodos, Descartes também quer que a filosofia seja através de um método. Então por isso que uma das obras mais importantes dele vai ser exatamente o método. E ele propôs essa filosofia baseada nessa busca da verdade através de um caminho seguro. O Descartes, nós podemos dizer, assim como na filosofia, que ele é ficou conhecido como o pensamento cartesiano. Sabem que existe aquela língua chamada latim e o nome do Descartes em latim se dizia Cartesius, né? Então, quando fala em pensamento cartesiano, é o pensamento do Descartes. Assim como em matemática a gente encontra no caso, o plano cartesiano, que foi exatamente criado por ele. Questão de GPS, essas modernas tecnologias que nós temos hoje em dia de localização, é graças ao descobrimento de Descartes da geometria analítica, né? A relação entre pontos, que nós temos o famoso GPS. Então, só para você ver que o pensamento racional, o pensamento cartesiano também trouxe um benefício científico para nós. Descartes tem um método de ensino, um método de também de transmissão da filosofia e também tem um livro chamado Discurso sobre o Método. Esse discurso, que é tanto de matemática e de filosofia, foi publicado na França no ano de 1637. Então é uma das suas obras mais importantes. Diz o seguinte: não, nada é verdadeiro até que venha a ser reconhecido como tal. Os problemas precisam ser analisados e resolvidos sistematicamente, de forma corretinha. As considerações devem partir do mais simples para o mais complexo, daquilo que é menos complicado para o que é mais complicado. Esse é o método. O processo deve ser revisto do começo ao fim para que nada importante seja omitido. Então, a questão da revisão. Vocês estão vendo aqui que o método dele cria a ciência atual, com essa revisão, com esse caminho seguro. Uma das suas frases mais importantes, como nós iniciamos a aula, penso, logo existo, pensamento racional. Não é suficiente ter uma boa mente, o principal é usá-la de forma correta, de forma metódica. Não existe métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Nenhum método que é fácil, vai resolver um problema que é difícil. Viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados, sem nunca os haver tentado abrir. Para examinar a verdade é necessário uma vez na vida colocar todas as coisas em dúvida o máximo possível. Então, Descartes também é o pensador da dúvida. Coloca tudo em dúvida para saber o que é certeza. Primeiramente, nós duvidamos para chegarmos a partir dessa dúvida destrutora, nós chegamos à verdade clara e distinta, como dizia ele.
Suas obras principais, como nós já dissemos aqui, o discurso sobre o método, no ano de 1637. Nós também temos Meditações sobre a Filosofia Primeira, que é um assunto que a gente pode ver depois. Princípios da Filosofia, As Paixões da Alma. Lembrando que o Descartes ele não deixou essa parte religiosa, apesar que sua filosofia é racional, a matemática é fundamental para ele, mas também a questão da crença estava arraigada na biografia de Descartes. É isso que nós temos para falar sobre esse autor, e muito importante dentro da ciência e também da matemática, que nós temos como destaque no dia de hoje. Bons estudos, boa leitura, pesquisem sobre o autor e até a próxima, se Deus quiser. Tudo de bom.